beleza? Eu sou o professor Fábio Sesquini do Viajando pela Fisiologia e neste vídeo nós vamos conversar sobre um assunto que a galera me pergunta muito: avaliação física e consumo máximo de oxigênio. Olha que bacana! Hoje existem vários tipos de testes, várias metodologias que você pode inclusive usar na academia para poder quantificar o consumo máximo de oxigênio dos seus alunos. E a partir do momento que você faz o teste aeróbico e você descobre o consumo máximo de oxigênio, existem diversas aplicações que você pode fazer com este único número que é o consumo máximo de oxigênio. Para a gente poder entender todas as aplicações, vamos entender passo a passo agora pontos importantes que você deve entender primeiro antes de jogar para a aplicação. Por exemplo, vamos imaginar que o consumo máximo de oxigênio ele é um número que tem que ser expressado por alguma unidade de medida. Portanto, quando a gente fala em consumo máximo de oxigênio, nós podemos expressar esse número ou na unidade de medida chamado de absoluto ou na unidade de medida chamado de relativo. O que é consumo máximo de oxigênio em unidades absolutas? Significa o seguinte: que nós vamos expressar esse número em litros de oxigênio consumido por minuto. E, portanto, vai vir sempre com a abreviação litros por minuto. Então, você vai dizer assim: consumo máximo de oxigênio do meu aluno foi 2,5 litros por minuto, 4 litros por minuto, 5 litros por minuto. É uma forma que você tem de representar o valor do consumo máximo de oxigênio. Uma outra forma é o famoso consumo máximo de oxigênio em unidade relativa. E por que chama unidade relativa? Relativa ao quê? Relativo ao peso corporal da pessoa. Então, por exemplo, sempre vai aparecer assim, ó, da forma relativa, mililitros de oxigênio consumido para cada quilo de peso por minuto. E, portanto, vai aparecer assim, 40 mililitros por quilo de peso por minuto, 55 mililitros por quilo de peso por minuto. Se você for um maratonista olímpico de altíssima performance, vai aparecer 75, 80 mililitros por quilo por minuto. E uma outra forma de expressar o consumo máximo de oxigênio em unidade relativa é através das famosas unidades metabólicas, que tem como sigla aqui o famoso MET, que num outro vídeo eu vou te ensinar isso daqui. Então olha que interessante. Vamos imaginar agora que você fez um teste aeróbico, pode ter sido um teste aeróbico na esteira, pode ter sido um teste aeróbico escalonado, um teste de rampa, qualquer teste. E você descobriu o valor do consumo máximo de oxigênio do seu aluno. Então vamos imaginar que você fez um teste aeróbico, onde você descobriu que o consumo máximo de oxigênio do seu aluno foi 3,5 litros de oxigênio consumido por minuto. Ou seja, 3,5 litros por minuto é 100%, portanto é o consumo máximo de oxigênio, beleza? Uma das formas que você tem de entender esse consumo máximo de oxigênio é tentar associar isso à capacidade aeróbica do seu aluno. Então, 3,5 litros por minuto para esse aluno é uma capacidade aeróbica abaixo do ideal, está no ideal ou está acima do ideal. Bom, existem várias tabelas de classificação por sexo, por idade, para você descobrir isso rapidamente. Mas olha que interessante. Se a gente pegar aqui consumo máximo de oxigênio em litros por minuto, então eu tenho aqui um valor mínimo, que é 1,6 litros por minuto de consumo máximo de oxigênio, e aqui eu tenho um valor máximo que seria de 6 litros por minuto. Quem é na população que vai ter 1,6 litros por minuto? Sabe aquele indivíduo que tem uma doença grave chamada insuficiência cardíaca? É aquele indivíduo que ele caminha um pouquinho e ele precisa parar porque ele está cansado. É aquele indivíduo que ele sobe 3, 4 degraus na escada e ele para hiperventilando. Por quê? Porque quando você vai subir escada, o músculo vai pedir oxigênio. E o coração não tem força contrátil suficiente para disponibilizar grandes quantidades de sangue com oxigênio para esse músculo. Então o sujeito entra num processo de fadiga aguda. 6 litros por minuto, sabe quem é que tem esse consumo máximo de oxigênio? Maratonista olímpico.
Homem maratonista olímpico tem por volta de 6 litros por minuto de consumo máximo de oxigênio. Esse meu aluno aqui, qual foi o resultado dele? 3,5 litros por minuto. Então quer dizer que ele está mais ou menos na metade da distância entre o sujeito com insuficiência cardíaca e o sujeito que é um atleta olímpico. Então daria para dizer assim, independente da idade desse aluno, é muito provável que este valor de consumo máximo de oxigênio seja um valor mediano. Portanto, existem diversas e diversas aplicações em relação ao consumo máximo de oxigênio. E se você quer saber mais sobre o consumo máximo de oxigênio e suas aplicações, na descrição desse vídeo tem um link, clica lá e vamos juntos fazer a diferença. Um grande abraço e sucesso a todos.